Bora falar agora sobre o São Paulo, repercutindo uma informação do jornal Olé da Argentina, publicada na noite dessa segunda-feira, dando conta de que o tricolor tem um pré-contrato assinado com o Paul Fernandes. Só para você entender essa história antes de colocar a posição do São Paulo. De acordo com o Olé, Paul Fernandes não vai renovar o contrato com o Boca Juniors, o vínculo se encerra em dezembro. E o Paul já deixou claro para os dirigentes do Boca que vai embora em 2025 e tem um acordo encaminhado com o clube brasileiro. O Olé apurou junto a fontes no Boca que esse acordo é com o São Paulo. Ele já teria assinado um pré-contrato que permite a ele sair de graça do clube a partir de 1º de janeiro. Foi atrás de uma fonte no São Paulo, a mesma que na sexta-feira da semana passada havia me assegurado que o Paul Fernandes não fazia mais parte dos planos. O pessoal assegura que esse pré-contrato entre São Paulo e Paul Fernandes não procede. A justificativa do tricolor é de que o volante argentino de 32 para 33 anos de idade interessaria para agora, momento em que Alisson e Pablo Maia se recuperam de contusão. Para 2025, momento em que os dois já estarão de volta, o Paul deixa de ter sua validade. O São Paulo ainda está acertando a prorrogação do contrato com o Luiz Gustavo e tenta fechar a compra do Thiago Mendes junto ao Al Rayyan. Então, o que pode estar por trás dessa informação do Olé? Diante da negativa do São Paulo e de uma confirmação de que o Fortaleza tem sim interesse em fechar com o volante argentino, talvez a informação que chegou ao Olé tenha um ruído apenas na parte final. De fato, o Paul Fernandes não vai renovar o contrato com o Boca. De fato, o Paul Fernandes já tem conversas avançadas com o clube brasileiro, mas ao que parece esse clube brasileiro é o Lion ou Fortaleza, que segue no mercado em busca de melhora do seu elenco. Vídeo para falar sobre Alex Sandro, lateral esquerdo que deixou a Juventus, está livre no mercado. Tenho várias informações exclusivas e importantes. A primeira delas, Palmeiras e Botafogo chegaram a conversar nos últimos dias com representantes do atleta. O Palmeiras quis entender as condições do negócio, o Botafogo fez proposta oficial, posso dizer inclusive que é a melhor proposta que ele tem do futebol brasileiro. São Paulo, com quem o Alexandre negocia há bastante tempo, não fez a contraproposta. O tricolor havia iniciado as tratativas com o Alexandre em dezembro. Por respeito à Juventus, o lateral esquerdo pediu que essas negociações fossem retomadas a partir de 30 de junho, quando o contrato dele com a Juve terminou. São Paulo fez uma primeira proposta, o Alexandre respondeu com uma contraproposta e ainda não teve uma devolutiva do São Paulo. Alexandre, que já assistiu a 2 jogos do São Paulo no estádio. Ele foi a Curitiba para ver São Paulo e Atlético Paranaense e esteve no último sábado na vitória contra o Flamengo por 1-0. Inclusive, ele relatou a pessoas próximas que se sentiu muito animado e entusiasmado com o carinho, com o fanatismo do torcedor são paulino. Ele tem feito esforços para jogar no São Paulo, mas ainda não há um acordo. Em relação ao Botafogo, proposta quente, forte de John Textor, que tenta contratá-lo. Em relação ao exterior, Sporting e Porto sondaram, quiseram entender as condições. Alexandre, nos últimos dias, também já recusou propostas da Turquia, da França e da Arábia Saudita, não entendeu que nenhuma delas seria altamente positiva. Ele está indo nessa segunda-feira para a Itália, para a retirada, para tratar da sua mudança na Itália, não vai mais ficar por lá. Teve até consultas de times italianos, mas por respeito à Juve não pretende voltar a jogar na Itália. A ideia é trazer a mudança para cá e definir seu futuro entre essa e a próxima semana. São Paulo, Botafogo e Palmeiras são alternativas. Só para completar sobre o Palmeiras, o Verdão foi informado de que é grande a chance de o Piquerez não jogar mais na temporada de 2024. Ele passou por uma cirurgia no menisco, cirurgia que vai demandar um tempo grande de recuperação. Foi por isso que houve a consulta ao Alexandre, mas a pedida do lateral esquerdo acabou causando preocupação ou a impressão de um valor muito alto e o Palmeiras não avançou nas tratativas. O Botafogo e o São Paulo hoje são aqueles com maior intenção de contratar. Muito bem, na quinta-feira quem joga é o São Paulo, só quinta-feira, certo? Só quinta-feira. Só quinta-feira. Tá aí, ó, atrás de mim o Lucas e o Luiz Gustavo, 2 destaques do time no treino, do São Paulo no telão. O São Paulo ainda busca reforços, não sei o quê, mas... Dá pra dizer que é o mais tranquilo do... É o melhor momento, eu tava pensando nisso agora. O mais tranquilo que eu digo de precisar de alguma coisa pro jogo de volta, de toda fase. Ó, Vessa, o São Paulo se entrar em campo no Beliche, lá em Goiânia, volta a classificar. O Atlético com o CRB, o Palmeiras tem o 2, mas é o Flamengo, né? Sim. O Flamengo tem o 2, mas é o Palmeiras. Sim, sim. Né? Talvez seja o cenário mais tranquilo da volta de todo mundo. Tem um molho empate, que aí tá tudo aberto. Tem o Atlético Paranaense também, né? Mas o Atlético Paranaense eu acho que tem um adversário mais qualificado, né? O Bragantino em relação ao Goiás. Nesse ponto, entendeu? Talvez seja um adversário mais 16. Pode ser, aí que mora o perigo, você sabe como é que é, não é verdade?
Eu acho que a questão aí, para quinta-feira, é pensar o que o São Paulo está fazendo, vamos insistir, diferentemente de todos os times do Brasil, em frente tripla. Tá aí o Luiz Gustavo tá atrás, aí tá jogando todas as partidas. Tá aí o Lucas tá jogando todas as partidas fora quando ele é suspenso. O São Paulo tem jogado todas as partidas com o seu time principal. E pela proximidade do jogo de quinta e jogo de domingo, contra dois times que estão com vários problemas, os dois de Goiás, o Goiás primeiro, depois o Atlético Goianiense, talvez seja um momento do Zubeldia pensar num mínimo revezamento. É a minha impressão. Porque depois é Nacional de Montevidéu, Palmeiras, Nacional de Montevidéu e assim vai, né? E acho que essa é a situação. Para o São Paulo seria muito melhor jogar na quarta, né? Ter um espaço, mas de novo é aquela questão. Ficou para fechar a rodada contra o Goiás, que trocou de técnico, está tentando um técnico ainda para o jogo com o São Paulo, mas a prioridade é um técnico que tente levar o time de volta para a primeira divisão, e já desde o sorteio era o adversário mais acessível dessa. A surpresa acho que foi o bom rendimento do CRB diante do Atlético na partida de ida, né? Então, dos confrontos é o mais acessível, fora que o São Paulo vem de uma atuação muito boa com o Flamengo em uma vitória do Brasileiro, né? Então como disse o Massini, é um dos melhores momentos da temporada do São Paulo, né? Bom, você poupava todo mundo, é isso, com esse jogo? Não. Talvez eu tá na pegada talvez eu poupasse no Brasileiro. Não faz sentido, se fosse o Botafogo no Campeonato Brasileiro, você poderia até pensar, jogo de Copa, se você não tá na luta contra o rebaixamento, não é pra poupar. Poupar é contra o Atlético Goianiense no Campeonato Brasileiro. Entendeu? Foi isso que o Palmeiras fez e deu ruim. Deu, mas tá 2-0 pro São Paulo contra o Goiás, que não tem treinador. Gente, vamos trabalhar com a realidade, né? Olha o nível de jogo do São Paulo. O São Paulo tá jogando bem. O São Paulo foi o que jogou o melhor futebol na rodada agora. Não, Fortaleza jogou. Tudo bem, vai. Então o terceiro que jogou melhor. Pra você não o Grêmio jogou, muito ganhou. Favorito e tal. Mas ir com reserva total não iria. Aí eu acho que é demais. Não. E não. Tá, quem é que tá com... Tipo, Luiz Gustavo, 37 anos. Isso. Segura. Não. Então, mas jogar, segura que não tem resultado sem volante, não joga. Não, é porque não tem volante. Então, talvez contra o Atlético Goianiense seja a hora. Talvez ele possa colocar um Alan Franco como zagueiro contra o Atlético, como volante contra o Atlético Goianiense. Muita gente fala isso, né? Mas não é muito... tirar o cara que tem sido o melhor do time da posição dele, eu acho... É jogo pro Lisieiro esse. Lisieiro tem entrado. O Atlético Goianiense pode ser. Lisieiro tem entrado, né? Vai pra Goiânia também. Por enquanto ele é o... Ele é o volante. Cara. Leva todo mundo e vê quem que tá... Se tiver alguém com possibilidade de machucar, beleza. Se não, joga todo mundo. Agora, eu tô pensando Atlético Goianiense e Nacional no Uruguai. Exatamente. É isso. E também, como o Vessone falou, pro Corinthians em relação à janela, para todos, pro torneio sul-americano, a janela fica aberta, mas para Libertadores, até o final da semana, se vai contratar alguém ou não. Mais alguém ou não. É o time que menos contratou. Semana, né? Até o final de semana. O jogo é do São Paulo. Então não, né? Nacional é quarta? Quinta. Então tem até quarta. Normalmente é 24 horas antes, não é? Parece que ou é começo da fase. Exatamente. Tipo, se tiver jogo terça, isso, tem segunda-feira. Segunda. Interessa se vai jogar quinta. Bom, o vale é a fase. Em outras palavras, o São Paulo tem para contratar até o dia... Que dia que é segunda-feira, Vessone? Não, até a segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem. Hoje é terça, tem uma semana para contratar. 6 dias, isso aí. Então não, né? Então não vai contratar. Às vezes. Isso aí. A ideia do São Paulo era ter 1 ou 2 reforços para Libertadores. Faltam 5 dias. Só contratou o Marcos Antônio, que ainda não estreou, né? Vai para Goiânia também, mas ainda não estreou. Cara, o caso do Amoroso, pra mim, ficou na minha mente, assim, todo mundo indo embora da redação, ligaram assim, o São Paulo trouxe o Amoroso, voltem aí quem dá pra ajudar, pode dar uma troca no lance na época. Lembra? Do nada ali, surge no CT, do nada ali. Não tem nenhum camisa 5 na Série B que o São Paulo pudesse contratar?
Então, mas aí acho que a leitura, me parece, para contratar o cara da Série B, você vai lá e tenta o Lisieiro, vai. Não é exatamente um sim. Não, mas o Lisieiro só não é suficiente, concorda? Nessa posição tem uma questão, né? Parece que tem uma divergência, parece haver uma divergência grande entre a direção e a comissão técnica. O jogador que o Zubeldia indicou, o Paul Fernandes do Boca, tem contrato até o final do ano. Até a imprensa argentina estava dando, não, já tem pré-contrato com o São Paulo e tal. Se for para o ano que vem, não adianta tanto. O ano que vem talvez você tenha o Pablo, o Alisson de volta e tudo mais. Seria para agora. O Boca não vai liberar agora. O alvo da anterior era o Thiago Mendes. Mesma idade praticamente do Paul Fernandes, mesma experiência, mas que também tem contrato com o clube do Catar. Aí você tinha a opção 3, que era o Mendes, não o Thiago Mendes. Mendes equatoriano. Tá lá treinando. Mendes, tá lá. Volante. O Zubeldia não está querendo usar. Assim como o Dorival não quis usar, o Dorival não quis usar o cara, o Dorival usou todos os jogadores. Então, na cabeça da diretoria, você tem 2 planos, mas você tem uma solução de emergência, o Mendes. Talvez o Mendes seja inscrito na Libertadores. O São Paulo tem um monte de baixas, né, na lista inicial, incluindo o Rames, que estava inscrito na Libertadores. Mas aí o São Paulo... Então essa é a situação da posição de volante. Mendes está aí, não está sendo utilizado. Thiago Mendes está lá e o Paul Fernandes está lá, né? O nosso especialista em futebol sul-americano aqui, que é o Igor. Pouco se fala, mas o Nacional do Uruguai vem muito confiante. O ambiente lá é totalmente diferente. Venceu o Peñarol nos pênaltis no clima fantástico. Expulsão, vitória dos pênaltis, que ambiente espetacular. É assim. Disse ele. Mudou. Isso pro jogo, ele foi campeão, né? Foi campeão. Da Supercopa. Tinha perdido um dos atacantes com lesão e agora o outro, Federico... Santander. O outro era o Carneiro. O outro titular... Perdeu os dois, já contratou. Não, perdeu lesionado. Tá tentando contratar o Nico Gonzalez, que jogava no Internacional. Ele contratou o Coates para a zaga, está tentando contratar um atacante até segunda-feira para ser inscrito na Libertadores. Eu tenho quase que convicção que o São Paulo vai se classificar na Libertadores. Agora, este primeiro jogo em Montevidéu vale para o Nacional. Eu vou chutar baixo, tá? 20 milhões de euros. Baixo. A chance do Nacional com 20 milhões de euros mudar a vida dele é enorme. O jogo vale muito. 3 pontos do Nacional colocam o time uruguaio no Super Mundial. Então, vai ser uma pressão danada em cima. O São Paulo vai classificar. Mas este primeiro jogo, ele tem um peso muito, muito maior do que o normal de um jogo de Libertadores. O Carto Líder fala: o São Paulo deveria pegar o Pituca ou o João Schmidt do Santos. Mandava o Eric, que o Santos quer ponta. Não, né? O João Schmidt seria bom jogador. Os dois são ótimos. O Santos não vai abrir. Pra combinar com os russos. É assim, troca aí. Tá, mas quanto custa? Vai lá e compra. Compra? Ué. Não tem dinheiro. Ué, mas o Santos tem? Não. Finge que eu pago, você finge que recebe, troca na venda. O Santos libera o zagueiro dele pra poder não pagar a dívida com o Soteldo e ainda pegar algum dinheirinho. É isso. Tá precisando. Vamos. Como transfer ban, não sei o quê. Vocês não gostam do que eu falo. Vocês ficam assim, a direção trabalha bem na janela, contrata bem e tal. Vamos falar sobre o São Paulo. A gente citou que o Flamengo poupou no jogo do Morumbi. O São Paulo venceu 1-0. O Zubeldia terá semana mais livre para treinar o seu elenco, porque o jogo da volta da Copa do Brasil é na quinta, né? Então tem esse tempo para descansar. Tudo bem que depois vai encavalar com um Brasileirão no fim de semana contra o Atlético Goianiense. O Eduardo Afonso traz as informações do Tricolor Paulista. Será uma semana onde o São Paulo terá foco total nos times de Goiás, do Planalto Central. O Goiás, quinta-feira, pela Copa do Brasil no Serrinha, e o Atlético Goianiense, domingo às 16 horas no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro. A vitória contra o Flamengo no sábado por 1-0, gol de Caleri, seu 12º gol na temporada, deu tranquilidade ao tricolor. O time se manteve na 6ª colocação do Campeonato Nacional. Uma posição ótima para um mês que tem uma maratona incrível.
O São Paulo joga contra o Goiás na quinta, contra o Atlético Goianiense no domingo, vai ao Uruguai na quinta-feira da outra semana pegar o Nacional pela Libertadores, tem um clássico contra o Palmeiras e depois recebe o Nacional. 3 competições em 15 dias. Só que para esse primeiro jogo, o São Paulo tem uma vantagem, diferente até de outros rivais. Jogou no sábado à noite e só joga na quinta-feira à noite. São dias importantes para treinar e recuperar a equipe. Mesmo assim, Zubeldia não quis cravar se jogará contra o Goiás com a vantagem de 2-0, com o time titular ou com o time reserva. La Copa... Hay que hacer series buenas de 180 minutos. Hicimos una primera etapa, digamos, los primeros 90 minutos fueron buenos. Veremos quién está y quién no está. A pesar de la ventaja de 2-0, ustedes saben bien que estos equipos son fuertes, van a jugar de local. La presión va a ser para nosotros. Certo mesmo é que Luciano estará de volta de suspensão. E Igor Vinícius, que foi preservado, nem foi para o banco de reservas, é outro que pode retornar para dar um descanso a Rafinha na lateral direita. Alan Franco e Caleri, que sentiram pequenos desconfortos no jogo contra o Flamengo, serão reavaliados. Mas a tendência é que viajem para Goiânia. Aqui do CT da Barra Funda, Eduardo Afonso, para os canais ESPN. Bom, pessoal, com a rodada, o término da rodada importante, né? Rodada com alguns resultados surpreendentes, outros nem tanto. O São Paulo, sexto lugar, 35 pontos em 21 jogos. Tá acima do Bahia, que tem 32 pontos, com 21 jogos também. Aí tá atrás do Fortaleza, que tem 36 pontos, mais 19 jogos. Aí vem o Palmeiras, que tem 37 pontos e 21 jogos. O Flamengo, que tem 40 pontos em 20 jogos. E o líder, que é o Botafogo, 43 pontos em 21 jogos. Então tem clubes com jogos a menos. E o São Paulo, por isso que a vitória contra o Flamengo era fundamental, né? Era fundamental. Aí eu fico pensando, se eu tivesse vencido o Juventude, mas também não dá pra ficar pensando isso, porque senão você fica maluco. E na Série B, o Goiás perdeu fora de casa pro Novo Horizontino, caiu pra 10ª posição da Série B com 25 pontos em 18 jogos. Com esse resultado, a diretoria do Goiás decidiu mandar embora o Márcio Zanardi. Então os caras estão sem técnico. Aí, o Lucas, eu quero que você preste atenção, vou chamar a sua atenção, porque o Lucas Andrino, que é o diretor de futebol do Goiás, falou. Abre aspas. A expectativa é encontrar rapidamente um nome que possa conduzir o Goiás para o acesso à Série A, que é o nosso principal objetivo na temporada, fecha aspas. Então, o Lucas Andrino deixa muito claro, ele vai tentar correr na contratação do treinador, porque ele quer já ter um treinador para o jogo de quinta-feira contra o São Paulo. Só que vai ter que ver o perfil, porque eles começaram, segundo ele, começaram a trabalhar atrás de um novo técnico agora. Um perfil que se encaixe, que seja um treinador que, né, com um elenco e tal, e que coloque o Goiás na primeira divisão. Então, você vê, o Goiás está sem treinador, o Goiás está em crise, porque demitiu o treinador, o Goiás não tem como prioridade no ano a Copa do Brasil, tem que subir para a Série A, e a situação deles na Série A é complicada, eles estão em 10º lugar. Então, o resultado do primeiro jogo, apesar de toda a dificuldade, da gente ter sido, né, graças a Deus o cara desse lá foi expulso, justamente, né, mas o resultado de 2-0, então, eu acho que você pensando, teoricamente não poderia ser melhor. Venceu por 2-0 em casa, o São Paulo vai jogar fora com o resultado de 2-0 garantido, né, venceu por 2-0. Os caras estão em crise, 10º lugar no campeonato da segunda divisão e demitiram o treinador, estão sem treinador. Então, eu falei que eu não sei se é bom ou ruim, porque, né, esse tipo de jogo é perigosíssimo. E a gente sabe que, infelizmente, nos últimos anos, o São Paulo tem nos surpreendido negativamente. Eu não acredito que vai acontecer uma tragédia, eu tô acreditando na classificação. Mas eu só quis passar essas informações para você. É aquela coisa, vai ter até um amigo que vai comentar aqui no comentários, a gente vai falar sobre isso. Não é achar que vai ganhar quando quiser, que já tá classificado, entrar daquele jeitão segundo tempo, sabe? Que a gente já tá acostumado, infelizmente. Ah, não, a gente faz o gol a hora que quer. Não, tem que jogar sério, se puder matar o jogo logo, se classificar, porque tem o favoritismo do São Paulo, eu admito que tem o favoritismo, mas não tem nada ganho, viu? Não tem nada ganho, não. É sempre bom ficar de olho, principalmente pelo histórico do time nos últimos jogos. Olha quanto vexame a gente já deu aí quando dava como certa classificação. Vamos lá, hoje no comentários eu separei uns comentários dos amigos, uma maneira de prestigiar os amigos e devolver um pouco do carinho e a participação de vocês. Por isso que eu faço questão de no dia pós-jogo
jogos passar algumas informações e fazer o comentando comentários. O Kevin Max falou o seguinte: finalmente vimos o Lucas jogando onde ele tem que jogar. Mais um falando a mesma coisa. Não entendo o Zubeldia colocando o Lucas para jogar na direita, sendo que ele é esse monstro no meio e ainda deixando o Luciano como armador, que é péssimo. Luciano é importante e joga bem quando tá na posição certa, concordo 100%. Fico me perguntando se não tem o dedo do nosso grande presida nessas escalações sem sentido. E só mais um ponto: o último jogador que eu lembro que era driblador e partia pra cima era o Dagoberto. Acho que teve jogador mais... O Dagoberto tinha qualidade extrema, mas teve outros jogadores depois, mas é que faz tempo, né? Bom, o Kevin, eu sinceramente não acredito que o blogueirinho tem interferência na escalação, juro por Deus. O cara não tem moral pra cobrar jogador, vai ter moral pra escalar jogador. Não quer, pelo amor de Deus, só faltava essa, né? Eu soube que ele quer que o Zubeldia coloque o Liseiro, mas acho que não é uma imposição. É aquele jeitão dele: ô Zubeldia, você poderia colocar o Liseiro, olha como ele é bonito, olha como ele joga bem, é da base, né? Mas interferência na escalação, quero crer que não, né, Max? Pelo amor de Deus, né? O Derek de Cuiabá falou o seguinte: é brutal a diferença do Lucas morto de ponta e o Lucas jogando como um 10. Ali ele é facilmente um dos melhores jogadores em atividade no país. E concordo até que a máquina de cartão amarelo é importante, só que ele de meio atrapalha e prejudica muito mais do que ajuda. O Luciano, a máquina de cartão amarelo é o Luciano. Ajuda o fato dele ser decisivo, mas não dá o direito de deslocar o melhor jogador do time para inflar o ego do Luciano. Tirando o jogo contra o Bahia, só os jogos patéticos que mascaram às vezes pelos gols. Tamo junto, Barolo. O Derek tá dizendo o seguinte: aquilo que a gente conversou, né? A importância do Luciano, os dois amigos comentaram a mesma coisa. A importância do Luciano, que eu concordo que tem, eu até comentei no vídeo, né? Tem uma importância fundamental, um bom finalizador, jogador decisivo. A gente passou o número deles aqui, o número do Luciano em jogos decisivos é absurdo, mas não jogando de camisa 10. Alexandro fala o seguinte: olha só, Barolo, não sei se você observou, na seleção feminina a 10 estava ausente, vitória por 1-0. No tricolor, o 10 estava ausente, vitória por 1-0. Pra mim, só mostra que esses dois não fazem falta nenhuma. Alexandre, eu acho o seguinte: a Marta, eu tenho acompanhado os jogos femininos, eu vi o jogo da Marta, o jogo que ela foi expulsa e do jogo antes. A melhor jogador de história do futebol feminino, beleza. Só que eu vejo a Marta hoje num nível abaixo. Não é que ela tá na posição errada, né, como o Luciano. A Marta tá num nível abaixo, ela não é mais aquela Marta. E quando a seleção brasileira jogou sem ela, jogou com eu achei o time mais sólido, né? O time mais sólido na marcação, se defendeu bem, correu pra caramba. Não é que a Marta não seja importante, só que eu fico me questionando, pelo talento dela, pela capacidade que ela tem, no próximo jogo ela pode fazer 3 gols. Então, eu me coloco na situação do treinador da seleção brasileira feminina e fico me perguntando: caramba, tira ou não tira? Porque você vai tirar a melhor jogadora, mesmo estando abaixo, acho uma situação complicada. E no caso do Luciano, eu acho que não vale a sua comparação, porque o Luciano, ele não tá no nível abaixo, ele só tá jogando na posição errada. Eu vejo que ele pode ser muito importante, como ele tem sido importante, né? O Luciano tem feito gols decisivos, o artilheiro do São Paulo no ano. Então eu só acho que ele tá jogando na posição errada. Quando ele joga mais perto do atacante ali, finalizando, enchendo o saco dos zagueiros, armando tabela, ele é muito melhor do que indo buscar jogo perdendo a bola, que nem aconteceu no jogo contra o Corinthians e em tantos outros, né? Aconteceu a mesma coisa dele tentar sair jogando, que ele não tem essa capacidade. Não é uma questão de, você não gosta do Luciano, não é isso. É que ele não tem essa capacidade, não é articulador, não é a posição dele. O Diogo Ribeiro falou o seguinte: Barolo, olha um time desse jogar com o Flamengo nesse nível é que sinal que estamos bem. Mesmo que o Zubeldia tenha suas limitações, o São Paulo mostra que é capaz de ir à frente. Espero que a diretoria contrate jogadores, pois o Zubeldia saiu do outro time que ele estava por muito menos. Na verdade, Diego, o Zubeldia saiu do Del Valle porque ele teve divergências com a diretoria mesmo. Por contrata aqui, eu quero de um jeito, não sei o que, bateu de frente com a diretoria e a gente já percebeu, né, gente? O Zubeldia, ele não é um cara que aguenta sapo, engole sapo, não. Se ele não tá bom pra ele se manda. Ele tava super bem no Del Valle, tava numa fase espetacular, tinha acabado de ser campeão. Os caras da diretoria, ele bateu de frente com a diretoria e se mandou. Então é bom que o blogueirinho lá e o grande